Hoje, o primeiro-ministro da China, Li Qiang, disse que a economia chinesa ultrapassará 170 trilhões de yuanes, perto de 24 trilhões de dólares, até 2030. Não chega a ser uma surpresa, né? A China está próximo ali de 20 trilhões, entre 19 e 20 trilhões, segundo o PIB do mundo, só inferior ao dos Estados Unidos. Há projeções diferentes para os Estados Unidos, a do Banco Mundial, da ONU e da CIA. A CIA tem um livro de economia, não tem nada a ver com o seu setor de espionagem, são estatísticas. E ali há uma variação de 27 a 30 trilhões de dólares do produto interno bruto dos Estados Unidos. Mas esse PIB anunciado, ou essa projeção de qual PIB terá a economia chinesa daqui a 5 anos, não é o mais importante. O PIB de um país é importante, mas não é o mais importante, nem é aquele que revela de fato a situação do país. Você pode ter um PIB muito elevado e, no entanto, uma distribuição. Na verdade, distribuição parece haver alguém distribuindo, né? Quem quer dinheiro, não. Mas a apropriação da riqueza produzida é imensamente desigual. Ou então, quando se calcula o PIB per capita e considera-se, pois, a população do país, você tem distorções na análise. Porque quando você considera o PIB per capita na China ou na Índia, é preciso notar que se está falando de um país, a China, ou de um país, a Índia, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, tanto na Índia quanto na China. Então é óbvio que o PIB per capita ele deve ser calculado, mas a sua análise deve partir da consideração de que há um número imenso, né, de pessoas. O terceiro colocado nesse ranking aparece com menos de 400 milhões. Então, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas é uma coisa imensa. Mas também isso não é o que define o desenvolvimento social e econômico de um país. Mas sim, como dissemos há pouco, como é apropriada a riqueza produzida, por quem ela é apropriada e o quanto os recursos do Estado, aquilo que o Estado arrecada da sociedade, da produção da sociedade, o quanto e como isso volta para a sociedade. O Brasil hoje, por exemplo, há uma canalização da riqueza produzida e da parte da riqueza que é apropriada pelo Estado, há uma canalização dessa riqueza para o setor privado por intermédio da dívida pública. Outro dia nós trouxemos aqui uma projeção do FMI que mostra que antes do final desta década, a dívida global, dívida pública global, será maior do que o PIB global. O PIB global está ali em torno de 100 trilhões de dólares e a dívida pública será maior do que isso. Mas a China, ela olha para o seu PIB em 2030, ou para essa projeção, e traça o caminho até lá, que é o chamado Plano para 5 anos. Esse plano quinquenal, ele é basicamente um conjunto de metas, de objetivos, que são estabelecidos pelo poder político e passam a ser objetivos e metas a serem alcançados
pela burocracia, pelas empresas públicas, pelas empresas privadas, pelas instituições, centros de desenvolvimento tecnológico, pelo setor financeiro. É uma meta comum ou objetivos comuns que devem ser buscados por todos esses setores da sociedade. E até pelos setores que não produzem diretamente riqueza material, mas produzem conhecimento, como as escolas e particularmente as universidades e centros de pesquisa. Países que negligenciam a produção de conhecimento se condenam à dependência. A dependência é uma palavra-chave nesse plano chinês para os próximos 5 anos. As diretrizes de desenvolvimento econômico e social de 2026 a 2030 é o período abarcado por esse plano. A dependência é algo a ser enfrentado, ou seja, a independência econômica, tecnológica principalmente, é considerada vital para que as metas sejam alcançadas. Nós tivemos as reuniões em Pequim e o Xi Jinping, no discurso que fez, foram vários dias, né, de debates a respeito do plano. Ele chamou o plano de etapa decisiva, e aqui está um ponto importante, para transformar a China em uma nação socialista moderna até 2035. E aqui é preciso ir ponto por ponto dessa declaração do Xi Jinping, como ele descreveu esse plano. Primeiro, ele chama de etapa decisiva, ou seja, se esse caminho não for trilhado e se os objetivos estabelecidos não forem alcançados, será um fracasso. A etapa é decisiva. Não cumprir as metas estabelecidas, os objetivos estabelecidos, significará, no mínimo, um adiamento do objetivo final. Ele fala que é uma etapa para transformar, portanto, ele vê, e o partido vê, e as Forças Armadas veem, o Comitê Central, o Politburo, eles veem essa etapa como uma etapa de transição, de transformação. Não é continuidade, simplesmente. Não é seguir com aquilo que está sendo feito. É preciso provocar uma transformação. E aí ele diz, para transformar a China em uma nação socialista moderna até 2035. Há uma continuidade em relação às metas do ciclo anterior, mas ênfase renovada em inovação, qualidade e o que eles chamam de responsabilidade histórica. Ora, é interessante que Xi Jinping tenha adjetivado a palavra socialista. É um truque, porque se ele diz transformar a China em uma nação socialista até 2035, a conclusão óbvia é que Xi Jinping teria reconhecido em seu discurso que a China hoje não é socialista. Mas ao adjetivar, ele permite aos apologistas da ideia de que a China é socialista a ideia de que a meta até 2035 é que seja uma sociedade socialista moderna. A China já é um país moderno, moderníssimo.
a infraestrutura chinesa, ela é, sem sombra de dúvidas, disparado, aquela que contém mais contribuição da tecnologia moderna e da inteligência artificial no mundo. O setor de energia, o setor de transporte, a infraestrutura sanitária, logística, de produção, é a mais moderna do mundo. Mas o Xi Jinping usa o adjetivo porque se ele fala apenas transformar a China em uma nação socialista até 2035, seria a admissão de que a China hoje não é socialista. Então, ele colocou um adjetivo: transformar a China em uma nação socialista moderna até 2035. Mas ela já é moderna. A questão é, ela é socialista? E aí é preciso observar o modo de produção na China. Isso é elementar, né? Isso é elementar. Você tem modos de produção ao longo da história. A estrutura produtiva, o que o homem fez para transformar bens da natureza em riqueza humana, você encontra ao longo da história, em milhares de anos, em 6.000 anos, você encontra diversos tipos de organização social e econômica e diversos tipos de modo de produção, de organização da produção econômica, de ordem da produção econômica. Hoje, basicamente, você pode ter, não, olha só, aquela região, aquele país na Ásia, até hoje tem uma estrutura semi-feudal. Sim, você ainda vai encontrar fenômenos assim. Mas, basicamente, você tem o modo capitalista e o modo socialista de produção. E, claro, com características próprias, peculiaríssimas, que não são permutáveis entre os dois sistemas. Há coisas permutáveis. Há coisas permutáveis. A ordem jurídica, ela é, num primeiro momento, mantida. Determinados conceitos de produção e, claro, o conhecimento de produção acumulado, tudo isso é mantido. Mas há o que não é permutável. A propriedade dos meios de produção, se ela pertence ao trabalhador ou ao capital, e, claro, a apropriação da riqueza produzida. Você tem uma série de coisas daí derivadas. Coisas derivadas, uma série delas. Coisas derivadas dessa estrutura econômica e que vão se expressar na superestrutura, ou seja, na ordem jurídica, na organização do Estado, no papel do Estado, no papel político do Estado para a manutenção daquela ordem social e econômica. Não há dúvida. E a China, quando se observa o seu modo de produção, o modo de produção chinês é capitalista. A China regressou, embora o que havia antes da Revolução de 49, aí sim, eram muitos elementos capitalistas, mas ainda com algumas regiões sob o regime feudal. Isso também tem a ver com a ocupação japonesa, com longo período de ocupação japonesa em vários setores, mas também com a industrialização que se deu também em várias regiões, inclusive em regiões sob ocupação japonesa. Ali já havia uma organização capitalista primária. O que faz Deng Xiaoping de 78 em diante é uma restauração, mas, na verdade, se a restauração do conceito capitalista é um salto em termos
de organização capitalista da produção, em relação ao que era antes da Revolução de 49. Não é um modo socialista de produção. Há capital e a força de trabalho. Há capital pagando pela força de trabalho e se apropriando não apenas da riqueza produzida, mas da valia adicional dessa riqueza produzida, seja em mais-valia relativa, em mais-valia absoluta. Não há a menor dúvida. Mas o plano para os próximos 5 anos, por isso mesmo, fala em estabelecimento e organização de um colchão de proteção social muito mais espesso, largo e comprido. Um colchão de proteção social que tem muito a ver com o conceito de social-democracia. Mas não é socialismo. E na medida em que a China e outros países têm feito isso, Inglaterra, Israel, Alemanha, França, Estados Unidos, Canadá, passam a utilizar em larga escala a robotização e o uso da inteligência artificial na produção, isso produz desemprego. A tecnologia é idealizada como sendo um instrumento para que o homem trabalhe menos horas, tenha mais tempo para ler, para se divertir, para ficar com a família, para descansar. Não. A tecnologia, desde sempre, ela transforma a economia, ela é vital para a transformação da economia, ela é vital para que o capitalismo em si tenha atravessado tantas crises, mas ela... Outras tecnologias foram usadas na antiguidade e transformaram o modo de produção. O que foi feito no Egito, aquilo é uma transformação do modo de produção. No Egito antigo, o que foi feito pelos persas, na região da Caldeia, aquilo é uma transformação do modo de produção. Mas, do século XIX em diante, essa transformação é contínua e aceleradíssima. E se a máquina a vapor já produziu desemprego ali nos teares, né, onde havia 200 mulheres trabalhando nos teares, ficaram 20. As gráficas, onde trabalhavam, em cada uma delas, 50 pessoas, passaram a ter 15, em alguns casos, 5 pessoas, na medida em que avançava a mecanização. Mas o que fazer já não é apenas um exército de reserva, porque o capitalismo ele mantém sempre uma taxa de desempregados como exército de reserva, até para enfrentar reivindicações por melhores salários. Ele consegue manter um nível de salário, um nível médio, baixo, porque ele conta com um exército de reserva, um exército de trabalhadores. Se você tem pleno emprego para valer, você vai ter aumento do salário, porque inclusive aí as empresas passam a disputar força de trabalho. Então, a tecnologia produz não um exército, mas multidões de desempregados. E não basta aquele papinho que doura a pílula. Não, é preciso reeducá-los para novas funções. Sim, isso é básico. Mas não adianta. No fim, aquele trabalho estará majoritariamente ocupado por máquinas. E a China tenta lidar com isso, estabelecendo um colchão de proteção social. Mas o modo de produção é capitalista. E o capitalismo tem leis que independem dos políticos e dos capitalistas.
elas são impositivas. A formação de monopólios e oligopólios e o imperialismo não são escolhas políticas. Hoje, há dois impérios. Os Estados Unidos e a China não escolheram essa função imperialista. Ela lhes é imposta pelas leis do capitalismo, pela necessidade de buscar continuamente, sem paralisações, a acumulação de capital. Isso depende de dominar áreas onde ainda há riqueza natural a ser explorada e territórios, países onde há ainda força de trabalho barata para garantir a mais-valia, o lucro certo e a acumulação de capital. A China fala nesse plano em independência, ou seja, ela quer desenvolver de tal maneira suas tecnologias que ela não dependa mais, como hoje ainda depende, de tecnologias exportadas pelos Estados Unidos. Assim como os Estados Unidos dependem de tecnologia chinesa, de produto manufaturado chinês, de produto fabricado na China e dos minerais críticos que a China exporta. Esse foi um ponto elementar, chave, nas disputas entre Trump e Xi Jinping, entre Estados Unidos e China. E é assim que ambos olham para a América Latina, olham para a África, olham para a Ásia. São locais de disputa dentro dessa lógica de um imperialismo bipolar. Bipolar. É o que há hoje. E o plano quinquenal, ele expressa isso em diversos momentos. Mas, claro, sem admitir. E, claro, não qualifica o seu modo atual de produção. Não chama de socialista, não chama de capitalista. Até porque há outros documentos do Partido Comunista Chinês que falam que 2049, o fato de não ser 2050, é para não dizer que jogaram lá para frente. Dá a ideia de precisão, né? Se você fala 2050, parece que é uma coisa, pode ser 2050, 55, 60. Quando fala 49, você dá ares de precisão àquela projeção. Mas o partido tem documentos dizendo que a China deve tornar-se efetivamente socialista em 2049. Se ela deve tornar-se, é porque ela não é. Embora os apologistas dessa ideia não admitam. E usem argumentos. Mas o partido é o Partido Comunista. Mas as empresas privadas estão sujeitas ao controle do Estado. Isso não caracteriza, não é suficiente para caracterizar socialismo. E nem mesmo a economia planificada ou planejada. Uma economia socialista, inevitavelmente, é ou deve ser planejada. Ela tem de ser planejada para que ela funcione como economia socialista. A economia capitalista também é planejada, mas ela é planejada desde leis que emanam da natureza do capitalismo, independentemente de vontades políticas. Mas ser uma economia planejada, ou ter uma economia planejada, não é o critério definitivo, não é suficiente para que se diga que um país é socialista. Bom, o documento está aí, quem se interessa pode buscar, vai encontrar, há coisas muito interessantes e que interessam ao mundo inteiro. É claro, não é? O que acontece com a economia chinesa e com a economia dos Estados Unidos tem impacto em cada rincão desse velho mundo. Jornalismo, bandeirantes,